Começa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quem vai gravar? Mano, eu não vou gravar. Quem quiser gravar, pode gravar, beleza? Não me importa, não. Essa aqui eu não tô com plano de gravar, não é pra ser uma aula simples, mas com um debate importante. Beleza. É... Beleza. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amém. Vamos lá. Essa aula aqui, ela tem um objetivo de da gente conceituar e bater no ponto do conceito de adoração. Eu tenho a impressão de que esse conceito, ele tá se perdendo, né? Mas e por que que eu cheguei a essa conclusão de que esse conceito tá se perdendo e isso é perigoso? Movido aqui por uma indagação aqui do Iago Martins, né? Eu resolvi falar sobre isso. Então a gente vai ver aqui a indagação dele, o desafio que ele vai fazer e aí a gente vai comentar em cima. Aqui, ó, lá no Twitter. 4 graus de honra. Latria, adoração somente a Deus. Hiperdulia, honra e veneração dada a Nossa Senhora. Protodulia, honra dada a José, pai do Tibidum. Dulia, honra dada ao santo. Eu tenho uma pergunta aqui. O pessoal que cantava lá... Maria. Isso aí é o quê? É do Lia, hiperdulia? É qual? É só, deixa eu botar essa outra aqui, ó. Bugou meu áudio? Vocês estão ouvindo de boa? Alô? Beleza. Tem dança profética pra Maria agora, viu? Dança profética, um pedaço de gesso ali entre todos e a dança profética aqui, ó. Não existe nada que não passe por ela. Tudo que eu tenho com graça. Gente, vem me dizer, isso aqui não é adoração. Eu quero que um católico comente aqui embaixo. Você é católico? Faça um vídeo de resposta. Não tem? Eu não pauto todos os canais católicos do Brasil? Já que os católicos tudo não pode viver sem me responder? Vai lá, cadê? Cadê o Cunho do Pé? É vivo ainda? A mulher dele já, sei lá, encheu ele de pancada já, porque ele faz, sempre faz nos vídeos zoando ele lá. Que o coitado tentava falar, a mulher ficava brigando com ele online. Prática e quero que vocês me façam um vídeo de resposta. Recebam esses views aí pra vocês. Qual é a diferença prática e funcional de latria para hiperdulia? Me diga, qual é a diferença entre a honra e a veneração dada a Nossa Senhora e a Deus? Porque eu intercedo, eu concedo louvor, eu concedo honra, eu concedo graça, eu estabeleço, eu dou oração, aceito no coração, me prostro diante, trato como instrumento de redenção. Me diga qual é a diferença prática e funcional de adorar a Deus e de venerar Nossa Senhora. Lhe digo, não existe. É a mesma coisa, porque Maria é um ídolo para os católicos romanos. Tá bom? Tá, então, movido aqui pela indagação aqui do Iago Martins, a gente vai bater nesse ponto. E aqui ele faz uma pergunta muito interessante, né, cara? Qual é a diferença prática e funcional da latria para a hiperdulia? Por que, a primeira pergunta deveria ser por que pro Iago Martins, né? Não por quê, mas assim, é interessante a ver a forma como ele tem certeza, como ele fala de uma forma enfática. Porque na cabeça dele, isso é de fato um desafio, né? Ele tem na cabeça dele que, de fato, isso é um desafio muito extremo para um católico, né? Então, perceba, por que que ele tem isso na cabeça? Porque o Iago Martins não sabe, não sabe o conceito de adoração. O conceito de adoração está ligado ao conceito de sacrifício, né? E não um sacrifício sentimental, né? Ou um sacrifício psicológico, do tipo, eu não quero ir para a igreja, mas estou indo, então logo eu me sinto mal, mas estou em sacrifício. Não, não é assim. Deus estabeleceu o seu culto, e aqui a gente vai, por exemplo, em Êxodo, a gente vai conseguir dar uma olhada.
Em Êxodo, a gente vai perceber que a religião abraâmica estabelecida por Yahvé é uma religião que gira em torno de sacrifício. Sacrifício cruento, com sacrifício de animais, e sacrifício incruento também. Então aqui a gente pode ver, ó, Êxodo 25, 25? Êxodo 25, 30. Porá sobre essa mesa os pães da proposição, que ficarão constantemente diante de mim, né? Aqui a gente tem essa ideia do pão, né? Dos pães, né? Isso é o que existia até mesmo no judaísmo da época de Cristo, né? Onde a gente vê lá, por exemplo, o pão pascual, o ritual do pão pascual, e o próprio Cristo estabelecia conexões em relação a isso, né? Eu sou o pão da vida, eu sou o pão que veio do céu, né? Etc. Claro que também falando da Eucaristia, mas que também trazendo esse caráter sacrificial, que a gente tá só no começo. Em Levítico, isso fica mais claro. Aqui a gente pega aqui, ó. Tomarás também flor de farinha e farás com ela 12 bolos cozidos, cada um, cada um dos quais com 2 décimos de efá. E os colocará em 2 pilhas de 6 na mesa de ouro puro diante do Senhor. Sobre cada pilha porás incenso puro, que será um memorial oferecido pelo fogo ao Senhor. Esses pães serão colocados diante do Senhor a cada sábado, continuamente, da parte dos israelitas. Essa é uma aliança perpétua. Esses pães serão propriedade de Arão e de seus filhos. Então, ó, aqui, ó, a gente pode ver a figura do sacerdote. Não era qualquer um que poderia oferecer o pão em sacrifício, né? Isso é o que a gente já percebe aqui também. Esses pães serão propriedade de Arão e seus filhos. Ou seja, tem a figura ali do sacerdote, ele que vai cuidar dessa parte. Que os comerão no lugar santo. E isso será para eles uma coisa santíssima entre as ofertas feitas pelo fogo ao Senhor. É uma lei perpétua. Então, o que a gente tem aqui? Na religião israelense, né, na religião judaica, a gente tinha a figura do cordeiro pascual, né, do cordeiro oferecido em sacrifício em expiação aos pecados, né. A gente vai ver isso aí, né, isso é muito claro, né, eu nem peguei versículos dizendo sobre isso, todo mundo sabe disso, né. E qual era a crença judaica, como é que funcionava a crença judaica? O cordeiro morto, imolado, ele era oferecido em sacrifício a Deus, em expiação aos pecados cometidos pelos homens, né. Então, a gente tinha um sacrifício de um animal. O animal era sacrificado e o sacrifício dele oferecido. Aí, claro, e também mostrando outro ponto de liturgia. O animal a ser sacrificado, ele tinha que seguir determinados aspectos. Por exemplo, se você fosse pastor de ovelhas, tivesse 10 ovelhas, aí você ia pensar, então eu vou sacrificar a que tá doente, né? Que aí eu dou um sentido pra ela, já que ela já tá doente mesmo, aí pelo menos eu dou ela que sacrifício, fica menos feio. Não. Deus estabeleceu que a melhor ovelha deveria ser dada. A ovelha sem mancha. A ovelha sem mácula, sem estar doente, sem estar com a perna quebrada ou coisa do tipo, né. Tanto que era muito comum, na época, o pessoal vender ovelhas, no templo, né. Sabe aquele momento lá em que Cristo, ele desce o sarrafo lá no pessoal que vendendo no templo? Uma das coisas mais vendidas lá essas ovelhas, né. Era esses cordeiros. Por quê? Porque, dava muito trabalho ou era perigoso você levar o seu cordeiro da sua casa, da região, até o templo. Porque às vezes ele podia cair, morrer, entendeu? Então um cara ficava lá e ele vendia um cordeiro bom pra quem já estava lá. É uma forma de negócio, né. Enfim, e então, tem uma certa liturgia em torno desse sacrifício do cordeiro, né. Então, o que que eu tô querendo dizer com isso? A religião estabelecida por Deus, estabelecida por Yahvé ao povo israelense, que era uma aliança perpétua, ela gira dentro do conceito de sacrifício. Então, adoração está ligada ao conceito de sacrifício, né. E por que que o Iago Martins ele tem eh, essa dúvida? Porque o protestantismo é uma religião muito nova, é uma religião muito recente, que rompe com esses conceitos antigos. E eu demonstro aqui como esses conceitos são antigos. Até mesmo os pagãos, quando iam adorar os seus deuses falsos, que na verdade são demônios, eles ofereciam sacrifícios. Então aqui a gente, por exemplo, tem um culto a Baal, né, onde é oferecido uma criança, entende? Então a adoração ela não tá ligada à musiquinha cantada, ela tá ligada ao sacrifício. Ah, tinha música no sacrifício a Baal? Devia ter, né? Mas o sacrifício não estava necessariamente ligado à, à música, e sim estava intimamente ligado a adoração estava intimamente ligada ao sacrifício e não à musiquinha ou qualquer coisa do tipo, né.
Então, e nós podemos ainda mais além, nós podemos mostrar como esse conceito ele é universal. Se nós pegarmos, por exemplo, os astecas e os indígenas que estavam aqui na América, que não tiveram contato com com as religiões da Mesopotâmia, com aquela região, com esse pensamento envolvido na região cananeu ali, né? A gente vai ver que até mesmo eles também tinham essa visão, onde eles, para adorar os seus deuses, ofereciam sacrifícios de pessoas, né. E eles tinham várias formas de sacrifício. Por exemplo, tinha uma que se jogava uma criança do penhasco para poder fazer chover. Quanto mais a criança sofresse, mais agradava o deus e maior era a chance dele dar chuva. Tinham também que eles esfolavam o cara vivo e vestiam a pele dele. E nesse momento que vestia a pele, incorporava-se o deus ali, né, e o sacerdote conseguia incorporar essa figura desse deus. Então perceba, eh todas essas religiões, isso é universal, né. Existem verdades que são de caráter universal, sabe, não tem como fugir delas. Uma delas é essa, que o conceito de adoração está intimamente ligado ao conceito de sacrifício, e um sacrifício material oferecido a Deus, né. E não um sacrifício, sei lá, porque a maioria das pessoas vai pensar: "Ah, mas eu não queria estar na igreja e tô, logo sacrifício". Não, né. O sacrifício ele não tem esse caráter democrático, né, vamos dizer assim, porque você às vezes não queria estar na igreja, mas tem outro que queria estar, e aí, então ele não tá adorando. E etceteras, etceteras, né. Então o culto sacrificial ele é extremamente bem estabelecido em todas as religiões, né. Melhor mais verdadeiro ainda é o sacrifício do Deus verdadeiro, né. Perfeito, então, ora, o que que eu entendo, né, o que que é passível de entender, né, que dentro da religião protestante, eles não têm um culto de adoração. Eles têm adoração, aquela que é intelectual, né, ou seja, o que que é adoração intelectual? É você reconhecer pelas vias intelectivas que determinada coisa, ou alguém, ou uma personalidade, uma entidade, ela tem aspectos ou atributos divinos, né, por lógica ela é Deus. Isso é uma adoração intelectual, você consegue perceber pelas vias intelectivas que algo é Deus, beleza. E só que tem também o culto de adoração. O culto de adoração já é o sacrifício oferecido, a Deus, né. Então o tanto que eu até lembro que uma vez eu debati isso com um amigo meu que ele é protestante, e deu pra ver que ele ficou bem balançado, assim, quando eu falei desse tema, né. E aí ele ainda falou um negócio que eu achei muito interessante, ele falou: "Pô, mas tá, mas isso é uma questão de conceito, você tem que querer quer dizer, por mais que o protestante não tivesse esse conceito bem estabelecido na sua mente, isso não impedia de adorar a Deus, né". E de fato, não impede. Contudo, católico apegado a esse conceito, ele vai entender o quê? Que no culto protestante, o culto protestante, ele não é um culto de adoração. Ora, os protestantes se reúnem, leem a palavra, choram, cantam e pronto. Isso os católicos dão ao santo mais fraco, né. Então o que que eu tô querendo por exemplo, os judeus também faziam isso, e eles também não reconheciam isso como adoração. Por exemplo, os judeus se reúnem na sinagoga, estudavam, né, às vezes cantavam salmos também, mas aquilo para eles não era adoração, era uma reunião, eles se reuniam e assim estudavam ali a palavra, a lei, os profetas, as tradições, cantavam muito provavelmente salmos também, tinham até quando a gente fala os judeus, né, eu entendo que os judeus não são um povo unido, né, na época ali do Cristo, o judaísmo antigo, ele era dividido, então a gente tinha os saduceus, zelotas, fariseus e os essênios, né. Tinham religiões que eram mais vividas do que entendidas, né, que não era o caso dos fariseus. Enfim, mas todos eles tinham esse conceito muito bem estabelecido, de que a adoração, ela estava intimamente ligada ao sacrifício. E aí beleza, então, na igreja católica e no catolicismo, Deus é adorado? Existe um culto sacrificial no catolicismo? Existe. Quando o sacerdote até botar aqui, eu só acho uma imagem melhorzinha aqui. Quando o sacerdote, ele faz a consagração do pão e ele começa a eucaristia, né, aquilo é um sacrifício. A eucaristia é feita exatamente como não exatamente, né, mas ela é feita, exatamente eu quero dizer no conceito, exatamente dentro do mesmo conceito que se tinha na religião estabelecida pelo Yahvé. Na religião que foi estabelecida por Deus Pai, onde ele fala sobre o pão, como o pão deveria ser feito, como ele deveria ser oferecido a Deus, quem deveria comê-lo, que eu mostrei ali a figura do sacerdote, que era determinada pessoa queria comer no local santo, isso era uma aliança perpétua, etc. A mesma coisa na religião católica. Então, só que melhor, excelente, perfeito, pois o próprio Cristo, ele também entendia esse conceito de sacrifício, pois Cristo se deu em sacrifício.
o sacrifício perfeito. Por isso que nós dizemos que o Cristo, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro perfeito. Ele é o Cordeiro excelente. Pois ele foi imolado pelos nossos pecados. Entende? Então, perceba como a soteriologia, ele tá dentro desse conceito de adoração e não dentro de um conceito de gostar demais. Entende? E isso continuou, por exemplo, a Eucaristia, nós temos ela estabelecida na igreja desde do momento um, sabe? Santo Inácio de Antioquia fala sobre a Eucaristia. A gente percebe que a Eucaristia estava intimamente ligada à igreja, pois ela mantinha o sacrifício perpétuo de Cristo. Quando o sacerdote consagra o pão, levanta o pão, e naquele momento o pão torna-se o corpo de Cristo e o vinho torna-se o seu sangue, ali é perfeitamente sacrifício. E, bom, isso não é minha opinião. Eu separei aqui também. Eu pedi pro Gypsy que me mandar algumas citações, né? Porque isso é muito evidente. Eu nem sei, na verdade, que você precisava. Mas isso é extremamente evidente, né? Que a Santa Missa, ela tem um caráter sacrificial. Entende? Por lógica. E por lógica, tendo esse caráter sacrificial, na Igreja Católica se adora. Se tem verdadeiramente o culto de adoração a Deus. Entende? Por exemplo, São Cipriano de Cartago. Se Cristo Jesus, nosso Senhor, é Deus e Deus, é Ele mesmo o sumo sacerdote de Deus Pai. E se Ele mesmo se ofereceu em sacrifício ao Pai e nos ordenou que isso fosse feito em memorial dele, certamente o sacerdote imita o que Cristo fez. Então, verdadeiramente, age no lugar de Cristo. Então, aqui a gente tem, de novo, também a figura do sacerdote, que é muito importante. Por que que é importante? Porque a gente percebe essas paradas litúrgicas, sabe? Por exemplo, na igreja protestante, tem lá a figurazinha do pão, a ceia do Senhor, né, que eles chamam e tal. É, mas, cara, qualquer um. Tem uma, por exemplo, que eu vi. A menina ela tem um pedacinho de pão e um suco de uva, né? E ela mesma que toma e ela mesma que bebe. Então, tipo assim, rompeu-se a figura do sacerdote, sabe? Mas tudo bem, o protestantismo ele realmente é uma religião de ruptura. Deixa eu ver isso aqui, ó. Santo Agostinho. O sacrifício da igreja é o corpo de Cristo, que ela recebe do próprio Cristo. E este sacrifício não é apenas oferecido por meio do sacerdote, mas também por meio do povo, pois o que o sacerdote oferece é o que o povo oferece, o próprio Cristo, né? A Santa Igreja todos os dias imola a Deus o seu sacrifício, aqui é São Gregório Magno. A Santa Igreja todos os dias imola a Deus o seu sacrifício, tomando ao pé da letra quando diz fazer isso em memória de mim. Então, o que que ele percebe? Quando ele fala fazer em memória de mim, alguns vão dizer, os protestantes dizem, né? É memória, logo, uma decoração, como é que eu posso dizer? Uma analogia, só uma memória, não precisa ser igual, não precisa ter esse pensamento todo, não. Mas ele dá o São Gregório Magno, ele dá essa ideia de que é isso importante fazer ao pé da letra, né? Esse memorial não é em memória uma lembrança, isso é um memorial verdadeiro. O sacrifício perfeito que acontece na cruz acontece perfeito no altar. Então, o cordeiro imolado na cruz, ele está presente, o cordeiro imolado está presente imolado no altar. Então, beleza, beleza. Eu quis falar sobre isso justamente por causa disso. E me pega bastante, porque na cabeça dele ele tem muita certeza de que isso é um desafio, de que não tem essa diferença prática. Porque pra ele não tem, né? Pra ele não tem. Por quê? E por que pra ele não tem? Porque quando o Iago Martins vai à igreja, o que ele faz é ler a palavra, chora, canta uma música, se emociona e pronto. Pra ele isso é uma adoração. Mas perceba, isso pode ser oferecido não só aos santos, mas a qualquer coisa, a própria pátria, né? Por exemplo, quando eu servi o exército, e o exército ele tem um jeito meio religioso, assim, sabe? Tem um horário certinho, tem todo um processo das coisas, né? Ele tem um jeito meio religioso. E lá a gente canta músicas em homenagem à pátria, em honra à pátria, né? E etc. Então, mas eu nunca vi nenhum protestante dizendo que isso era adoração, ou estabelecendo que nenhum protestante verdadeiro deveria servir o exército, pois lá eles adoram a pátria. Isso acontece no ambiente da Igreja Católica, obviamente, né, para eles. Enfim, mas aí eu também peguei outro vídeo do Iago Martins que também me deixou pensativo, né, que é esse aqui. Cara, agora qual parte? Droga, era pra ter salvado com. Mas eu acho que era no finalzinho aqui. Geralmente quando ele dá as conclusões dele.
verba, como a gente fala, né? Não é ipsis literis, não é exatamente a própria palavra de Jesus. Cada um está registrando um resumo, uma interpretação, um condensamento do que Jesus falou. Se assim fosse, se você ler os discursos de Jesus em voz alta, Jesus falou muito pouco. Pô, calma aí, velho. Droga, era pra eu ter salvado o tempo em que ele fala, agora eu não lembro. Então eu quero muito melhor ouvir dele do que. Do grego. Vamos ver aqui. Claro que a passagem da inspiração é bíblica. Na bíblica de outra doutrina, que é claramente pregada na Escritura, que é a doutrina da inspiração. Para o ensino, para o Antigo Testamento, como significa que Deus é o autor por trás, que Deus é o autor, e Ele próprio, como fonte de significado toda a Escritura, uma vez que a ciência da Escritura é uma mensagem de Deus. Os autores bíblicos foram mensageiros daquilo que Deus intentava que nós aprendêssemos. Tem uma parte aqui que ele fala um negócio muito interessante, né? Que ele vai dizer que alguns autores, né, eles falam sobre bibliolatria, né? E aí primeiro ele se defende, ele fala, ó, esse conceito ele pode ser usado por qualquer um e tal, não quer dizer realmente Mas muita veja, coisa. se a Bíblia Aqui, achei. cristianismo mesmo. Eles estão dizendo que nós estamos igualmente a vida. Pessoal, bibliolatria é um termo que qualquer um consegue usar do jeito que quiser. Tem até teólogo bom que fala sobre o problema da bibliolatria, falando de questões que envolvem interpretações muito literais do texto bíblico e tal. Quando eles usam o termo bibliolatria, eles estão falando sobre a visão de inerrantismo mesmo. Eles estão dizendo que nós estamos aplicando ao texto bíblico uma característica que é de Deus, que é ser inerrante. Se eu aplico ao texto uma característica que não é do texto, mas é do Senhor, a inerrância, eu estou dando ao texto uma característica muito mais divina do que ela realmente é. Mas veja, Então, perceba, lembra aquela parada que eu falei da adoração intelectual, né? Você reconhecer, perceber pelas vias intelectivas que algo carrega o atributo divino, logo você está incorrendo ali numa adoração. Não no ritual de adoração, mas incorrendo numa adoração. Pois você, pelas vias intelectivas, reconhece algo como Deus. Enfim. Então ele tá falando, ele tá comentando sobre certas pessoas que argumentam que isso é um erro, pois muitas vezes não isso é um erro, né, mas tipo assim, o erro de achar que a Bíblia ela é inerrante 100% e tal, e isso é um atributo divino, né. E o Iago vai se defender desse ponto, e na defesa dele a gente vai reparar algo muito interessante. veja, se a Bíblia é um ato de Deus que expressa a sua comunicação para nós, como a comunicação divina não receberia parte dos atributos divinos? Se Deus não mente, como diz a Escritura, e se Deus não é ignorante sobre nada, como diz a Escritura, como é que a revelação de Deus seria diferente disso? Se a Escritura é a revelação de Deus, então a Escritura também não pode mentir. Se a Escritura é a revelação de Deus, a Escritura não pode ser ignorante sobre nada. A escritura não pode ser ignorante sobre nada. Então, pro Iago Martins, a escritura compartilha do atributo da onisciência. Então, entende como pra mim é muito brutal? Porque ele viu aquele vídeo lá da menininha dançando e cantando pra imagem da Virgem Maria, e pra ele aquilo é evidentemente uma adoração, como podem negar? E aí quando acusam ele, não acusam ele, né, mas tem esse termo aí, bibliolatria, né, ele diz que a escritura não é ignorante sobre nada. Ou seja, em outras palavras, Iago Martins diz que a escritura é onisciente. Cara, enfim. Porque é a revelação do Senhor. Tanto é fato que nós precisamos relacionar os atributos de Deus à revelação de Deus, que os primeiros grandes nomes da defesa, né, de uma visão inerrantista parcial da Escritura eram nomes ligados à teologia do processo, como Clark Pinnock e Peter Enns. A única forma que eles tinham para dizer que a Bíblia não era inerrante era dizer que Deus não conhecia o futuro. Uma vez que Deus não conhecia o futuro, Deus não pode mentir. Paulo vai dizer em Romanos 3, aquilo que a Escritura fala. Esta coisa Enfim, então aqui acabou a parte que eu queria pegar dele. Então, perceba, como o Iago Martins ele tem na cabeça dele os conceitos de adoração extremamente bagunçados. Então reconhecer que a Bíblia, e ele não tá falando, ele não tá falando como é que eu posso dizer? Ele tá falando tipo o texto, a Bíblia, aquele texto que está ali em papel escrito, ele carrega atributos da onisciência, né? Ou o texto completo. E pra ele isso não é adoração, pra ele na verdade isso é lógico, né? Mas a menininha que canta e não reconhece na imagem ou na própria Virgem qualquer aspecto divino, né? Na música a gente não viu isso. Mas pra ele mesmo assim é adoração. Então o que que eu quero mostrar com isso aqui? E cara, o que que eu quero mostrar exatamente com isso aqui? Vários protestantes têm essa mesma mentalidade. Eles têm muita dificuldade de entender o que é adoração e nos acusam, obviamente, de idolatria para tudo, porque eles não sabem o conceito de adoração. Então, logo, não podem entender o conceito deturpado de adoração, que seria a idolatria, né? Quem faz muito isso, pegando o conceito verdadeiro e o conceito deturpado, é o Aristóteles. Então, Aristóteles, por exemplo, ele diferencia os governos virtuosos dos governos corruptos. Então, o governo virtuoso
de um só para todos é a monarquia. E a deturpação do governo é a tirania. E assim vai. Então, quando você consegue estabelecer, você tem que ter o conceito muito bem estabelecido na sua cabeça pra você entender a deturpação dele. Ou seja, que no caso você tem que entender o que é adoração para você entender o que é idolatria. O protestante médio, até muitos protestantes estudados, não tem esse conceito bem estabelecido na cabeça. Portanto, para eles, eles vão realmente ter muita dificuldade com o culto católico, onde se vê beijando a estátua, onde se vê cantando e se emocionando para a estátua, e para ele pensa: "Ora, é aquilo é o que eu faço para Deus, logo". Só que ele não entende que o protestantismo ele rompeu com esses conceitos antigos, né, que são universais. Igual eu mostrei, os índios que não tiveram contato com a igreja, não tiveram contato com a religião abraâmica, com o pensamento cananita, eles pensavam também da mesma forma, ofereciam sacrifícios aos seus deuses, né. E, enfim, isso tem até hoje. Eu ia mostrar um vídeo, mas acho que eu vou mostrar ele de forma meio como é que eu posso dizer assim, pulando, né. Até porque o vídeo é meio pesado. Mas apareceu pra mim no YouTube uma galera aí macumbeira, né. Cadê? Eu acho que eu mandei pra uma amiga minha. Aqui, apareceu uma galera macumbeira, né. Ah, e inclusive, ó, melhor ainda, até lembrei aqui, né, o tá, lembrei. O Santo Epifânio de Salamina, ele vai combater uma heresia que estava surgindo ali, né, no acho que era na região da Espanha, eu acho. Enfim, agora eu não lembro. Mas o que importa é o seguinte, essa seita, ele era um grupo de mulheres, e elas efetivamente adoravam a Virgem Maria. E quem combateu essa heresia foi a igreja do pastor Iago Martins, foram os calvinistas, que vieram com a verdadeira ortodoxia, demonstrando que a adoração não é isso. Não, foi a Santa Igreja Católica. A Igreja Católica que combateu a heresia de mulheres que efetivamente adoravam a Virgem Maria. E como elas adoravam a Virgem Maria? Elas cantavam, dançavam, cantavam musiquinha? Não. Santa Epifânio de Salamina vai dizer que elas faziam bolos, pães e ofereciam em sacrifício à imagem da Virgem Maria. Porque reconheciam que a Virgem Maria, por ser mãe de Deus, partilhava de algum atributo divino. Então elas tinham uma seita que adorava a Virgem Maria, né. E a gente vai ver a Igreja Católica combatendo isso. Isso é mais ou menos por volta do século VII, século VIII, se eu não me engano. Até pegar aqui, né, pra, a gente ter essa ideia certinha. Santo Epifânio de Salamina. Então, na verdade é antes, é ali por volta do século V, né. Enfim. Ó, eu peguei a citação aqui que ele pra mandar pra amiga minha, né, que eu estava justamente comentando sobre esse conceito de adoração com ela, né, e ela é protestante. Aí ele coloca: algumas mulheres na Arábia preparam bolos em nome da Virgem Maria, oferecendo-lhe sacrifício. Isso é loucura e blasfêmia. Maria, embora santa e venerada, não é Deus, nem deve ser adorada. Só a Trindade recebe adoração. Só a Trindade recebe o culto de latria. Ora, parece tão óbvio, perceptível, tão 2 mais 2, sabe? Mas pro Iago Martins não, ele tem na cabeça dele de que de fato esse é um grande desafio, né? Então, retomando tudo, resumindo tudo, né? O conceito de adoração está intimamente ligado ao conceito de sacrifício. Foi sempre esse o conceito. Então, o protestantismo, quando ele vem em 1500 e pouquinho ali, ele é uma religião que rompe com esses conceitos antigos, por ser uma religião muito recente, essa é a grande verdade, né? Enfim, então o vídeo que eu ia mostrar, né? Enfim, já vou avisando de novo, né? Quem for muito e tal. Mas apareceu pra mim esses bandos de macumbeiro aqui, né. E qual é a parada deles, né, eles são de uma igreja quimbanda luciferiana, né. Enfim, e aí apareceu esse vídeo pra mim coincidentemente, né. Mas apesar do vídeo ter me chocado, porque é que eles vão matar um boi, coitado, eles que mais que eles fazem? Tá, eles matam um boi, né, mas é interessante porque até mesmo pra eles, que sinceramente não devem ser pessoas muito estudadas, né. Eu digo assim, estudadas que eu digo de conhecer esse conceito, sabe, de escrevê-lo, sistematizá-lo e tal, mas eles têm esse conceito também. Eles vão sacrificar o boi aqui, em honra ao deus pagão deles aí, né, então aqui tem o boi e tal, eles se banham no sangue e etcétera. Enfim, o que eu tô querendo dizer, o que que eu tô querendo mostrar com isso aqui, né, que esse é o conceito esse de fato é o conceito universal de adoração, que até os corruptores, aqueles que adoram deuses falsos e até demônios, reconhecem também.
Então essa aula foi mais isso mesmo, eu queria bater nisso, porque é aquela, tipo assim, muitos protestantes eles têm dificuldade de entender o culto católico, nos acusa de adoração, de idolatria, quer dizer, né, perdão, porque não tem na cabeça o conceito de adoração extremamente bem estabelecido. Tá? Então, pra eles, no fundo, adoração é uma espécie de gostar demais. Então, se você gosta demais de alguém, eh, ou de algo, né, você corre o risco ou está efetivamente adorando. Inclusive, uma vez conversando com um amigo meu, né, debatendo com um amigo meu, ele falou algo que me deixou pensativo. Que ele falou o seguinte: "Não, mas tanto que na nossa igreja, a gente nem ajoelha, bate palma pra quando vem algum pastor assim, pra não correr o risco". E aí eu achei engraçado, né, porque como é que você corre o risco de adorar, velho? Adoração é algo certeiro. Pô, lembra que eu falei? Tem que ter a via intelectiva, você reconhece como Deus. E tem o culto sacrificial. Beleza, o culto de adoração. Beleza, mas ele fala até para não correr o risco de adorar. E eu lembro que uma vez eu levei ele na missa, né, e tal, ele não fazia as reverências, etc, etc, né. Porque ele tinha esse pensamento de: "Pô, velho, eu não reconheço como Deus, mas se eu fizer eu posso estar reconhecendo, posso estar correndo nesse erro". E assim, ele não e como ele não tem ou melhor, como ele tem dificuldade com o conceito de oração, pra ele isso é possível, tipo, adorar sem querer. Isso é uma bizarrice do ponto de vista, teológico, filosófico, conceitual. Dizer adorar sem querer é como dizer, sei lá, o quadrado redondo. São termos que não podem coexistir. Igual uma vez eu estava vendo uma mulher nos comentários do YouTube, ela falou: "Não, mas vocês pedem orações de cristãos mortos". Cara, cristãos mortos é um conceito que não existe. Porque os cristãos, eles estão vivos, né, isso foi dito pelo próprio Cristo: "Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá". Né, então quando você fala cristão morto, mas perceba, isso é só mais um exemplo, né. Como os protestantes eles têm dificuldade, né, eles não têm esse conceito muito bem estabelecido. Porque, de novo, o protestantismo e na maioria das vezes as igrejas que eles estão, são igrejas extremamente recentes, cara, que romperam totalmente com esse conceito, né. E isso é algo importante pontuar. Enfim, minha mãe me idolatra por guardar fotos minha quando bebê. Sim, sim. Se ela olha a tua foto e chora, adorou, já era. Se um homem ajoelha pra sua esposa, né, que ele até fala também: "Ah, você se prostra", né. Então se um homem se ajoelha pra sua esposa, chora e faz juras de amor, it's over, mano. Ele adorou, adorou, já era. Então a aula foi mais isso mesmo, então, a partir de hoje eu quero que vocês tenham esse conceito, né, que vai perder a mulher pra outro, pedido de noivado é idolatria. Sim. Não, se tu ajoelha, chora, faz juras de amor, it's over, bro. Enfim, então, se você canta uma música pra sua mãe, né, essa música aí você chora e etcétera, né, faz um negócio muito gosta muito, over, adorou. Enfim, então, justamente pra bater esse ponto que eu, quero muito que vocês tenham esse conceito muito bem estabelecido na cabeça, né. Por exemplo, lembrei que eu estava conversando também com outro amigo meu, e ele falou: "Ah não, porque adoração, tipo, se ajoelhar e tal", e aí meu outro amigo corrigiu, falou: "Não, adoração não é isso. Adoração é culto sacrificial". E, se prostrar, inclusive na própria Bíblia, a gente vê, por exemplo, tem uma parte lá que fala que Abraão se prostrou, né. E isso, Abraão não adorou, afinal Abraão inclusive é o pai da fé. Enfim, então, é isso aí. Alguém quer comentar alguma coisa? Alguém quer fazer alguma pergunta e tal? Foi mais uma aula só pra bater esse conceito que eu acho, porra, de extrema importância, cara, extrema importância. Não jantei. Fazer oferenda e pagar promessa, então, pagar a promessa, ela entra naquela parada que eu falei da
que não entra em adoração porque ela é sentimental, né? Ela é algo sentimental, extremamente pessoal, enquanto o culto e adoração, ele é extremamente bem estabelecido. Então, igual eu falei, por exemplo, né? Alguma pessoa fala, não, mas eu, na igreja protestante, eu adoro, eu tenho um culto de adoração, porque às vezes eu vou e não quero ir. Então, por conta desse conflito sentimental de estar na igreja sem querer estar, estou adorando, oferecendo em sacrifício. É, isso não existe, entende? Porque está dentro de um caráter sentimental, porque é igual, por exemplo, você não quer estar na igreja, mas outro quer. E aí, então ele não está adorando? Então alguns estão adorando também mais que outros, alguns realmente não querem estar ali e estão, entende? Então, pagar a promessa, ela nunca vai entrar nesse conceito de oração, justamente por conta dessa parada, desse caráter sentimental e não litúrgico que ela tem. Por exemplo, se você chora ou não chora, se você se emociona ou não quando o sacerdote levanta a Eucaristia, tanto faz. Ainda é, ainda é o Cristo imolado no altar, ainda é o sacrifício perfeito, entendeu? Tanto que, por exemplo, a gente tem o milagre de Lanciano, né? No milagre de Lanciano diz que o sacerdote ele duvidava, né? E mesmo ele duvidando, o pão teve um milagre de se transformar no corpo de Cristo, né? No tecido do miocárdio, né? E o sangue se tornou o sangue AB e tal. Então, não tem caráter sentimental. Ele duvidava, mas beleza, o problema é dele. Né? Isso não tem a ver com o que ele sente e tal. E sim que ali é de fato o sacrifício perfeito. Então é importante também porque a gente entende até com mais beleza, isso o Scott Hahn ele fala no Banquete do Cordeiro, e a gente entende com mais beleza o que é a missa. Porque na missa, perceba, na missa a gente faz muita coisa que os protestantes fazem. A gente lê ali a palavra, lê ali os livros canônicos, a gente canta música, cantamos os salmos, e beleza. Mas o momento máximo, o ápice máximo da missa é a adoração do Cordeiro, do perfeito. É quando Cristo imolado, perfeito, Cristo imolado no altar, que agora é um sacrifício incruento, né? Está presente no altar. E quando a gente entende isso, a gente entende que aquela adoração é de fato perfeita. Porque os judeus, eles sacrificavam o Cordeiro perfeito, né? O Cordeiro sem mancha e tal, sem doença, e sacrificavam ele para Deus em expiação aos pecados. E nós oferecemos muito mais do que o cordeiro sem febre, o cordeiro sem doença. E sim o cordeiro sem mancha nenhuma. O cordeiro perfeito. O cordeiro perfeito é oferecido em sacrifício perfeito ao Deus perfeito. Portanto, a missa católica, ela é excelente, ela é extremamente superior. Entende? Que é o que Deus queria. A gente percebe. Quando a gente entende esses conceitos, a gente entende que esse conceito ele só pode chegar nisso. Entende? Então, de fato, Deus, ele queria isso. E o próprio Cristo entende isso, ele faz essa analogia, eu sou o pão que desceu do céu, eu sou o cordeiro imolado, né. Tem, São João Batista, se eu não me engano é São João Batista que fala: "Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo". A fé dos protestantes é movida por sentimentalismo, por isso tanta igreja fazendo showzinho recentemente. Exatamente, e a tendência é só piorar, tá. A tendência é só piorar. Mas ao mesmo tempo que piora, também é algo bom, porque muitos protestantes vão sentir falta desse conceito mais forte de adoração e entender que o culto não tá movido num sentimento, entendeu? Porque é igual eu falei, pô, é igual eu falei, eu não sei pronunciar o seu nome, meu mano. Acho que tá em grego isso. Ele comenta ali sobre apagar a promessa, né? E pagar a promessa é um caráter extremamente sentimental. Estritamente sentimental. Portanto, ele não se encaixa no conceito de adoração. E é o que eu falei, o culto protestante não se encaixa num culto de adoração. O que eles fazem? Eles se emocionam através da palavra, etc. Mas isso nós fazemos pro santo mais fraco, velho. O santo mais pô, desconhecido, mais sem gracinha, a gente lê a história dele, se emociona. Tem músicas e rezas e orações pros santos. Entende? Porque isso é de um caráter sentimental, né? Tanto que ninguém é obrigado a conhecer todos os santos. Eu não conheço todos os santos da Igreja Católica. Eu conheço os mais famosos, como qualquer católico. Artoros. Beleza. Exatamente. No final, todo protestantismo honesto intelectualmente ele vai se converter pro catolicismo ou ele vai ter algum tipo de aproximação, não tem como. Entende? E isso também remete a outra parada da igreja, né? Que, por exemplo, a igreja é a mãe de tudo. Então, conforme mais a pessoa se afunda
na doutrina e etc, mais ela vai se aproximando da igreja católica, não tem como. Ela pode até estar numa igreja protestante, mas com certeza, quanto mais ela se afunda, mais ela vai sendo movida para uma igreja protestante que está muito mais parecida com a igreja católica. Luteranos, reformados, etc. Exato. E o próprio Lutero, ele tem uma frase que é muito interessante. Não existe honra. Ele fala que não existe honra a Maria. Ninguém dá honra a Maria. Porque não importa a honra que seja dada para ela, nunca será a honra suficiente. Entendeu? Então ninguém nunca vai honrar Maria o suficientemente até parecer ser uma adoração. Isso não existe. Na minha cidade, isso acontece com os Santos Reis. São 6 dias de peregrinação pagando promessa e rezando nas casas, sim. Muito comum no Nordeste. As chagas de Padre Pio têm alguma relação com isso? Com o conceito de oração? Não, nem tanto. Exatamente. Maria só é Maria, só é o que nós conhecemos até Ótocos, a Panágia, né? Ela só é o que é por conta de Cristo. Não tem nada. E os santos também são a mesma coisa. Por exemplo, igual uma amiga minha, eu tava debatendo com ela, ela me falou um negócio que eu fiquei pensativo também, né? Que ela falou o seguinte, pô, eu como tô me convertendo, tal, ao catolicismo, eu tenho um pouco de vergonha, um pouco de receio de chamar os santos, né? Porque eu fico com medo de Deus achar que ele não é suficiente. E isso reside num pensamento extremamente materialista e numa falsa dicotomia. O que que é uma falsa dicotomia? É quando o cara fala, ou uma coisa ou outra. E realmente, tem coisas que são dicotômicas, né? Que, tipo, ou o vício ou a virtude. É dicotomia. Ou é um ou é outro, certo? Mas tem coisas que são falsas dicotomia. Então, por exemplo, quando ele fala, ou santo ou Deus. Isso não existe. Os santos apontam pra Deus, sempre. Entendeu? É igual, imagina como seria besta. E o próprio protestante ele conhece isso muitas vezes. Imagina como seria besta dizer, ó, se você tem que ir à igreja, então é porque o sacrifício de Cristo não foi perfeito, ora. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A igreja aponta para o Cristo. A igreja, ela não rivaliza com o Cristo. Ela não é um ou outro. Os dois estão em comunhão, em união plena. E quando eu digo plena, é plena mesmo. E o próprio Cristo, ele fala isso. A igreja é o corpo da qual ele é a cabeça. Não existe a cabeça em desunião com o corpo. E ele também dá outro analogia, né? Onde ele fala que a igreja é a esposa, né? Que espera o seu marido. E o marido e a esposa, eles não estão em guerra, né? Se estão, está errado, né? Obviamente, o desejo de Deus para eles e o que é o casamento perfeito, virtuoso, é a comunhão entre um homem e uma mulher, e uma comunhão plena. Tanto que até dizem não, né? Eles até se tornam uma só carne. Então, e os santos, né? Quando a gente pega ali o céu católico, vamos jogar aqui, o céu católico, os santos, a igreja, eles não estão rivalizando com Deus, né? Ou qualquer coisa do tipo, mas em comunhão plena. Os santos desejam a mesma coisa que Deus deseja, a salvação das almas. A igreja deseja a mesma coisa que o Cristo deseja, a salvação das almas. Os santos não estão lá agora de boa, sei lá, viajando, fazendo qualquer outra coisa. Eles estão preocupados com o que acontece aqui. E preocupados não entendo com ansiedade, ai meu Deus. Não, eles estão preocupados, eles dão atenção pro que está acontecendo aqui. Eles pedem a Deus, eles enviam a Deus com amor a oração dos santos. Os mártires pedem a justiça divina aqui na terra. Então a gente entende que a igreja no céu, ela não tá rivalizando. Ah, quando eu tô chamando Maria, eu tô deixando de chamar o Cristo. Isso não existe, cara, isso é uma loucura. Os santos apontam pra Deus em comunhão plena, em comunhão plena. Pois é. Então, é mais isso aí, rapaziada. Só pra bater esse ponto aí que eu acho muito interessante. Então, sempre que falar sobre adoração, entenda que isso tá, a adoração está atrelada ao conceito de sacrifício. Entende? Um sacrifício dado a Deus. E não um sacrifício metafísico, sentimental, um sacrifício material dado a Deus, litúrgico, sabe?
Então, e assim, quando os protestantes nos acusam de idolatria, a gente tem que rezar por eles, né. Entender que não é na maldade. Eles não têm esses conceitos bem estabelecidos, porque o protestantismo é uma religião extremamente recente. Então é natural que eles tenham dificuldade mesmo, sacou? Então, batido esse ponto aí, alguém tem mais alguma dúvida? Alguém tem mais algum comentário? Então aí a gente já encerra. Beleza? Então vou considerar que ninguém tem mais nada. Muito obrigado a todo mundo que participou aí. Eh, muito obrigado aí a todo mundo que participou aí e tal, espero que tenha feito sentido. E tamo junto, rapaziada. Muito obrigado. Valeu.